Oi, a gente vai começar a nossa montagem do bolo, tá? Então, eu tô aqui com as minhas massas, vou cortá-las, né? Já fiz a minha calda leitosa. A minha calda eu fiz com 300 ml de leite e uma colher de leite condensado e uma colher de leite em pó, tá? Mas se você tiver guaraná, você pode molhar com guaraná. Se você tiver uma calda de água com açúcar e qualquer especiaria, pode ser também, tá? Eu fiz essa calda porque eu queria um bolo mais com um gostinho mais leitoso, mas fica a seu critério a calda que você quiser molhar, tá? Esse pro bolo de 13 centímetros de diâmetro, eu coloquei essa quantidade, 300 ml de leite, uma colher de leite condensado e uma colher de leite em pó, tá? Então essa foi a quantidade que eu coloquei para esse bolo. Eu vou cortar para vocês, vou usar meu cortador, que é uma beleza para deixar a massa bem retinha, tá? Ele tem esse fio que ele corta a massa. Eu coloquei aqui 1,5 cm, porque eu não vou querer um bolo muito alto. Então eu vou deixar o bolo mais ou menos um tamanho confortável, ele com os recheios. Não quero um bolo tão alto assim que eu vou transportar, né? Então é para ficar do tamanho adequado também que eu quero, tá bom? Vou começar a cortar aqui. Você posiciona no tamanho que você quer, vai rodando sua massa para ela não arrancar grandes pedaços, tá? Por isso que é importante a massa também estar gelada, que como essa massa manteigada, ela solta muitas migalhas, então ela tem que estar gelada para ela ficar bem mais firmezinha, tá bom? Então soltou nossa primeira parte, eu vou usar essa daqui pro fundo ou pro topo do bolo. Essa daqui que eu vou tirar agora vai ser a nossa parte do meio do bolo, tá? Vocês veem que a parte aqui de cima do bolo, quando o bolo fica um pouquinho mais seco, ela é até mais difícil de cortar, tá? Se você não tiver esse fio aqui, você pode medir onde você quer cortar o bolo, tá? Vai com a faca medindo todas as extremidades onde você vai cortar. Primeiro corta fora a fora e depois que vai com a faca até o centro do bolo, para não correr o risco de entortar o seu bolo, tá? Eu vou demonstrar para vocês nessa próxima aqui, só para vocês verem como é. Tirei o topinho. Essa minha parte aqui vai ser a do meio do bolo. Ó, você solta bastante farelo, né? Então vamos supor que eu quisesse cortar essa massa aqui, né, do tamanho que eu quero. Eu ia com a faca. De preferência uma faca grande de serra. E primeiro eu cortaria assim, ó. Marcaria em volta do bolo todo, tá? O tamanho que eu quero. E depois que eu iria entrando com a faca pro centro, já tendo marcado aqui e sempre girando a minha massa, tá? Porque aí ela vai sempre seguir aquela marca que eu fiz de onde eu queria. Aí meu bolo sai do tamanho que eu quero, bem retinho, tá bom? Então eu vou deixar essa parte aqui para ser o fundo do meu bolo. Esse daqui o meio e essa daqui que saiu certinha, eu vou deixar ela ser a tampa do bolo. Vou limpar aqui. Então venho aqui, olha, eu já coloquei o plástico na forma, tá? Usei a forma mais alta, já coloquei o plástico, ele tá com desmoldante. Eu coloquei o desmoldante, você pode untar a forma antes de colocar o plástico para ele ficar mais fácil na hora de sair. Ele vai deslizar. Se você não for usar uma forma que tenha fundo removível, então você untando o saco plástico no momento
que você vai montar, ele fica mais fácil. Então, como a gente vai virar o bolo depois, esse daqui vai ser o topo do bolo. Então, é o primeiro que eu coloco, tá? Geralmente tem a quantidade de leite ou calda, né, que a gente coloca no bolo. Então, sempre procura medir para não ir em excesso. Você pode medir, pode colocar com pincel, com qualquer coisa. Então, eu vou colocar aqui pro topo quase 150 ml, tá? Então, o topo e o meio vai um pouquinho mais de calda. Então, ó, lá no fundo da forma, o bolo, eu vou molhando, vou girando, tá? Deixo bem molhadinho, porque essa massa, ela é um pouco mais seca para ter estrutura, tá? Então, pode molhar, deixar ela bem úmida. Talvez eu nem use toda a quantidade. Eu vou olhando o bolo, quando ela encharca, ó, ela já tá bem encharcada, já tem bastante leite, então não precisa mais. Agora eu vou colocar o recheio. Recheio eu coloquei num saco de confeitar. Você vê que eu não coloco muita quantidade para não ficar difícil de sair para mim. Sempre prende aqui para o seu recheio não voltar, tá? Então prende o saco de confeitar e vamos colocar aqui nas laterais primeiro, fazendo uma cinta de contenção na lateral do seu bolo. Quando o recheio for muito mole, você pode usar uma ganache, um brigadeiro, algo mais duro para fazer essa cinta de contenção aqui, tá? Isso daqui serve para não deixar o seu bolo criar barriga, tá bom? Então, ó, sempre faz ali a cinta de contenção. Agora você vai colocar, a gente coloca menos quantidade ali no meio, para não passar dessa quantidade. Ainda mais que esse recheio aqui, eu vou incluir geleia nele. Esse é o recheio de 4 leites. Então, ó. Vem aqui. Espalha o seu recheio ali dentro. Tá? O que tem ali, ó, não pode ultrapassar a cinta, tá vendo? E agora eu vou colocar um pouquinho da geleia. Depois eu pego ali. Ó, mexida aqui. Essa geleia aqui, ela não é uma geleia de todas as frutas vermelhas, né? Ela é uma geleia de morango. Então ela é mais, ela não tem muitos pedaços da fruta, né? Eu prefiro geleias que tenham mais pedaços de fruta, mas eu vou colocar essa daqui. Vem aqui, coloco uma colher aqui. Só espalha, tá? Não é pra encher não, porque senão vai deixar seu bolo muito enjoativo, tá? Só para dar um gostinho ali dentro. Pode usar o dedo, que a mão de confeiteira tá sempre limpinha. Prontinho. Olha lá, ó, só no meinho que a gente coloca a geleia e pronto. Agora eu já venho com a minha segunda, né, parte do bolo.
Vou colocar assim. Não aperto, tá? Só encaixei, pronto. E agora eu vou colocar mais um pouquinho da calda. Cheguei quase nos 200. Um pouquinho mais. Se sobrar não tem problema, porque a gente tem outro bolo para montar. Então, coloca a calda. Vocês viram que esse bolo embaixo, ele ficou em contato com a calda. Então, se você for usar outra geleia, que seja um pouquinho mais molhada, alguma coisa mais frutosa, deixa sempre em contato com a massa para ele passar o líquido para essa massa que vai ficar, né? Que aí não corre o risco da sua massa quebrar. Sobrou um pouquinho ainda, já tá no ponto, ó. Já tá encharcadinha. E aí a gente ela vai chegar no ponto que a gente precisa. Novamente, a cinta de contenção. Aproveita todo o seu recheio, tá? Não joga nada fora. Pronto. Então, fizemos a nossa cinta de contenção. Agora eu venho aqui. Eu tenho mais um pouquinho de recheio. Vou colocar aqui com a colher mesmo, no meio. Espalho. Lembrando de não ultrapassar a altura. Vou colocar mais um pouquinho. Aqui. E agora com a geleia novamente. A geleia é só para dar um up no seu recheio. Não é necessário você colocar muita para não ficar um bolo enjoativo, né? Bom, então agora nós vamos na parte final. Essa parte final aqui você tem duas opções para molhar. Ou molha a sua massa aqui, tá? Mas como a nossa massa aqui ela tá bem fininha, ela não tá assim, ela vai aderir bem ao líquido, eu vou colocar um pouco de calda por ali também, pela parte de trás. Então, se você visse que aqui estava muito fechado, que não iria entrar bem a calda, você viria aqui, faria isso aqui com a sua calda. Molharia aqui, tá? Nesse caso, ela pode molhar por aqui, que ela vai aderir bem a calda. Você pode usar pincel também. Como eu não tenho pincel com as cerdas próprias para jogar calda no bolo, então
então não vou utilizar, tá? Vou utilizar aqui minha bisnaguinha mesmo. Faço todo o máximo que eu posso por igual, sem deixar nenhum pedaço nem tão encharcado e nem um pedaço sem calda, tá? E sempre faço, deixo ele molhado assim por igual, porque a massa amanteigada ela precisa de bastante líquido. Agora o que a gente vai fazer? Vai fechar esse bolo e levar ele para a geladeira, né? Você utiliza aqui essa parte aqui para fechar, tá? Eu tenho aqui um plástico que tava fechando ali o recheio, bem com filme aqui por cima, prontinho. Só levar para gelar e amanhã a gente vai fazer a cobertura desse bolo.